É, eu me chamo Airi Cariri, sou artista indígena, macumbeiro, moro aqui na região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, aqui no sul do Ceará, praticamente divisa com Pernambuco, né? Bem pertinho. É, bom, antes eu só queria falar uma coisa. Eu tenho a minha fala, eu sempre tomo muito cuidado no que eu digo, no que eu falo, né? Então, às vezes, se parecer que eu estou um pouco travado, talvez na fala, talvez eu esteja porque eu estou buscando palavras na minha cabeça para poder formar as frases, né? Mas eu vou ser o mais fluido possível no meu texto. E não acho que vou chegar a 30 minutos ou a 1 hora de fala. Mas vamos lá. Bom, a minha retomada, ela começou há pouco tempo, né? Esse meu entendimento de retomada indígena, esse meu entendimento quanto indígena, né? O meu contato iniciou participando do início de retomada de uma comunidade aqui próxima, a comunidade do Mareco, que é aqui em Caririaçu. Convivi bastante tempo com eles e de uns anos para cá eles vêm nesse processo de retomada, né? E eu estava presente nesse início. Só que eu, nesse período, eu não tinha, assim, essa intenção, essa essa intenção, não tinha esse desejo, essa ânsia, mas eu observava, né? E as pessoas que eu fui conhecendo, as parentes, as pessoas parentes indígenas que eu fui conhecendo durante essa caminhada, já me enxergavam em mim essa singularidade, não, essa similaridade a elas, sabe? Esse parentesco, esse sangue indígena em mim, até meu próprio fenótipo, né? Tem uma parente que eu conheci, a Márcia Cariri Chocó, talvez você já tenha ouvido falar dela, né? E a primeira vez que ela me encontrar, ela me elogiar de, nossa, que caboclo bravo, bonito, sisudo. E quando eu dava um sorriso, nossa, que caboclo de um sorriso bonito. E eu nem me reconhecia quanto indígena, né? E ela já vinha me colocando nesse lugar. E eu tava num ex-relacionamento, enfim. No período ali, depois que eu saí dessa relação, desse relacionamento amoroso, foi onde eu comecei a, a me aproximar da minha retomada indígena por N questões, né? N questões pessoais. A gente tava dialogando aqui, né? Antes disso, e eu soltei assim, né? Que quando eu me frustro, para mim, me frustrar é como me jogar num oceano profundo e azul, sabe? Porque para mim a frustração é muito forte, então eu não consigo nadar na frustração. Se eu afundar, eu só aceito que eu estou afundando. Se eu boiar, eu só aceito que eu estou boiando até passar aquele sentimento. Eu não tenho reação quanto a isso. E nesse período de mudança de vida, dentro desses processos, a retomada ancestral foi aparecendo, porque foi no período que eu perdi meu pai faleceu, minha avó tinha falecido, meu tio também, uma penca de pessoas da minha família tinham morrido para a Covid, né? Foi agora no período de pandemia. E a espiritualidade, né? Como eu disse, eu sou de terreiro. E a espiritualidade foi o que mais me deu apoio nesses momentos difíceis, sabe? E, e por nenhuma coincidência, nesse período, todos os processos de fortalecimento, limpeza espiritual e mais centralização espiritual na minha cabeça, todos ocorreram com parentes pajés indígenas, sabe? De eu ter contato com a minha espiritualidade indígena, sabe? Eu digo isso com muita felicidade, assim, né? Eu trabalho com a espiritualidade não só porque
eu gosto de existir no terreiro, né? Mas porque isso já vem de gerações. Meu avô paterno, Moacir, a que eu citei anteriormente, ele é veterinário há 60 anos, 50 anos, e ele nunca fez uma faculdade de veterinária. E quando ele vai operar uma vaca, ele reza para Deus, no linguajar dele, ele reza para Deus, e Deus vem na cabeça dele e diz onde está a doença da vaca. E o meu avô, no outro dia, vai lá, corta a vaca, mexe onde tem que mexer e cura a vaca. E ela tá viva, linda, leve, solta, sabe? Então não é coincidência do destino, sabe? Minha bisavó, ela é de Tianguá, né? Ela morou uma vida toda em Tianguá e tempos depois, quando começou a engravidar, foi morar em Teresina, no Piauí, né? E essa parte da minha família que morava em Tianguá, eu não tenho contato nenhum. A minha avó materna, que era a pessoa que eu tinha mais próxima de perguntar como era a vida de minha avó e da bisavó dela, bisavó dela não, né? Da mãe dela, que é minha bisavó, e a avó dela, que é minha tataravó, acho que é essa. Eu não tenho mais essa chance, né? Porque eu só vim ter esse acesso à minha identidade indígena agora. E eu sou o único da família que está nesse processo de retomada indígena, sabe? Eu sou um indígena de percurso solitário, né? Por parte do meu pai, a família do meu pai mora em Oroz. A bisavó do meu pai, ela participou da construção da barragem do Oroz. Assim como muitos outros parentes, teve a sua mão de obra usada para construir a barragem do Oroz. Consequentemente, construir a cidade do Oroz, né? Porque eu recebi essa informação recente também. A cidade do Oroz ela foi construída por causa da barragem, né? Ao redor da barragem. E aí fica um parêntese, né? Eu ainda não tive a oportunidade, por questões da vida mesmo, de estudar essa história da cidade de Oroz, mas fica aí a incógnita de saber quantas comunidades indígenas foram afogadas pela construção desse açude. Porque aqui no Nordeste, a construção de açude é isso, é você afogar uma comunidade para levantar um açude, né? O Mareco aqui, que é o que eu citei, passou por esse processo o mareco original, entre aspas, ele está afogado no açude ali de Lavras da Mangabeira, sabe? E as pessoas remanescentes estão ali lutando para terem a sua identidade reconhecida novamente, sabe? Então, a família, por parte do meu avô, ou por parte do meu pai, tem essa ligação direta com esses parentes indígenas que participaram da construção da barragem. O meu avô Moacir, que tem esse conhecimento ancestral, esse acesso ancestral à espiritualidade muito forte. Mas são pessoas que eu não consigo ter acesso na fala. Eu conversando aqui com a Meg, com a Tassiana antes, eu disse, né, meu avô Moacir, eu já arrisquei uma vez perguntar a ele sobre indígenas da família. E a única resposta que eu recebi dele foi o silêncio, porque ele não conseguia falar. Ou talvez ele ainda nunca vá conseguir falar. Então, as minhas origens de etnia, para mim, uma completa névoa. Eu tenho sintomas, né? E eu adotei para mim a etnia Cariri porque eu não só quis adotar para mim me apropriar da etnia Cariri. Ah, eu sou Cariri. Mas porque durante o meu processo de entendimento que eu precisava fazer, iniciar minha retomada, foi nesse processo que eu conheci a aldeia, né, a Cariri Chocó, lá em Porto Real do Colégio. Foi num período também, eu sou uma pessoa que eu tenho um transtorno de personalidade borderline. Então, desde criança, a minha cabeça ela vem sendo
a minha cabeça, o meu jeito de existir, o meu jeito de entender o mundo, ela vem sendo construída junto com esse transtorno na minha cabeça, né? E esse transtorno passa por um lugar de despersonalização, né? Um lugar que eu não enxergo quem eu sou, não enxergo, não acredito em quem eu sou. É uma conversa longa. E quando eu conheci a aldeia Cariri Chocó, que eu iniciei meu processo de retomada, eu já estava nesse processo de despersonalização, de uma outra vida que existia na minha cabeça. E de uma vida que era e que ainda possui resquícios disso, que eu acho que talvez eu morra e esses resquícios não sumam, muito forte da branquitude, da colonização na minha cabeça, sabe? E tanto que eu estava em processo de... Eu era reconhecido com outro nome, eu respondia por outro nome, eu era outra pessoa, eu era outra forma de lidar, de existir no mundo, né? E quando eu conheci a aldeia Cariri Chocó, eu estava nesse processo muito forte de despersonalização e de tentar se entender quem eu era, porque eu já estava numa crise existencial absurda a ponto de eu não conseguir atender a nenhum nome que me chamavam nessa crise existencial. E eu já estava, e aí novamente, eu estava dando os primeiros passos nesse processo de retomada, né? E eu conheci a aldeia Cariri Chocó. E aí a gente estava brincando numa roda assim de fogueira, eu fumando meu cachimbo muito amadoramente, assim, e usando essa palavra, porque os parentes que estavam ali do meu lado tinham uma maestria em utilizar um pauí, e eu ainda estava engateando a aprender a usar um pauí. E tá ali naquela roda de conversa e da gente levar uma brincadeira para as crianças, né, para os curumins. E uma brincadeira que tinha um diálogo e um discurso totalmente branco, sabe? Que era tipo assim, eu vou contar uma coisa, aí vocês dizem que disso é verdade ou mentira. Vocês julgam aí se é verdade ou mentira que eu tô falando. E aí um dos curumins olhou assim para minha colega e perguntou assim, pô, mas e se ele tivesse sonhado com o que ele falou? Como é que eu vou dizer que ele tá mentindo ou falando a verdade se ele tivesse sonhado? Porque sonho é sonho, não tem o que fazer. Parece muito pouco, mas isso ali para mim causou uma fissura muito enorme na minha cabeça. De perceber como eu enxergava o mundo por um padrão muito forte que ainda existe e que ainda vai existir por muito tempo, né? Apesar de estar falando ao fracasso. E no outro dia, no café da manhã, na cozinha de Idinha, a filha dela chegou, eu estava tomando café, como eu sempre faço, sou muito calado de manhã, sou uma pessoa muito fechada de manhã. E aí a filha dela chegou na cozinha e falou assim, eita, ei, Kairi. Aí Idinha olhou assim para Itaiani e perguntou assim, Kairi, quem é Kairi? Perguntou em Desbucoac PA, né? Que lá eles exercitam, é a língua que eles mais exercitam, né? Eles falam muito pouco português, só fala português principalmente quando tem pessoas de fora da aldeia lá, mas eles falam muito Desbucoac PA. E aí Dinha perguntou a Itaiani, né? Como assim, Kairi? O nome dele não é Kairi. A Itaiani virou para mim e falou, sim, você disse que seu nome é Kairi, você é Kairi. E aí Dinha virou para mim e falou assim, muito bem, parabéns, Kairi. Você você ganhou o seu nome. Você não queria descobrir quem é você, agora você descobriu, né? E aquilo para mim foi muito impactante. E eu só consegui aceitar, sabe? Tanto que eu demorei a utilizar esse nome Kairi, porque eu tinha receio dos meus parentes indígenas me questionar, me rejeitar e de fato não aceitar e não me reconhecer, e não reconhecer meu nome, e achar que eu estou me apropriando, né? E por várias vezes depois disso eu questionei Idinha, né? Eu fazia aula de Zubuquac PA com ela, né? E aí oi, Idinha, eu posso utilizar esse nome, Kairi? E aí Idinha falou, pode, ele é seu, é você. E eu me senti acolhido por Idinha. Eu me senti acolhido pelos Cariri Chocó, sabe?
Eu não fui rejeitado por eles. Eles me abraçaram. Eles enchiam a boca para falar, para chamar meu nome, Cariri. E aí eu comecei a encontrar outros parentes de retomada nesse processo. E outros parentes de retomada falavam e ainda falam, né? Óbvio que eu não estou morto. Mas falam com muita tranquilidade meu nome, Cariri. Falam com muita facilidade, Cariri. Sabe? E Cariri, Cariri. Cariri porque eu fui abraçado pelos Cariri Chocó. E Dinha me abraçou, e Tayani me agraciou e me presenteou com esse nome, com essa identidade. Não sei nem se presenteou, né? Eu acho que a palavra seria ela segurou. Eu sempre tive a sorte da espiritualidade estar sempre presente na minha vida, né? E por coincidência ou não, grandes feitos na minha vida foram os curumins que me guiaram. Então, Itaiani me pegou na minha mão e me colocou nessa estrada de caminhada, de retomada ancestral, sabe? Ela me deu o norte. Talvez ela não tenha noção disso, porque é uma curuminha. Na época ela tinha o quê? 8 anos, eu acho. 7 anos, talvez um pouco menos. Mas ela me deu, ela foi um farol para mim naquele momento, sabe? Porque eu estava completamente perdido. E para muita gente, eu utilizar o sobrenome Cariri é muita ousadia, porque de fato eu não sei quem são meus parentes antecessores a mim. Infelizmente, não porque eu não queira, mas porque eu de fato não tenho esse acesso, né? De novo, as pessoas que eu teria essa facilidade de dialogar e debater estão enterradas, infelizmente, sabe? E as pessoas acham ousadia, acham que eu não. Muita gente já me questionou, né? Se eu deveria utilizar Cariri no meu nome. E eu digo que sim, que eu devo utilizar sim, sabe? Eu digo que eu sou um indígena em retomada, meu nome é Cariri. Quando as pessoas perguntam qual é a sua etnia, minha etnia é Cariri. Porque eu acredito que eu sou Cariri, sabe? E eu acredito não só por uma loucura da minha cabeça e que tem uma voz na minha cabeça dizendo isso, mas porque a comunidade ela foi me abraçando, foi me dando esse espaço, sabe? Eu também, eu e Meg tá sendo conversando antes dessa gravação, né? Eu também não acho que seja sorte, talvez até seja sorte, mas eu não acho que seja sorte, sabe? Também, Meg, eu ter sido abraçado assim, é, por uma comunidade. Talvez seja destino mesmo, sabe? Mas eu sei que o meu processo de retomada ele é legítimo, né? Porque para mim eu não estou mentindo. Para mim eu não estou simplesmente como muitos colegas que eu conheço e que são de movimentos sociais X, Y e Z, vestem um cocá tranquilamente e acham que eu não vou me ofender com aquilo, sabe? Tenho muitos colegas que pecam contra mim, contra a minha etnia, sabe? Contra os meus parentes, sabe? E são esses colegas que questionam a minha etnia, que questionam minha retomada indígena. E em contraponto, quando eu encontro um parente, o que eu escuto dele é o interesse em saber de onde eu venho, quem eu sou, como é minha história, e não para dizer se eu sou de verdade ou não, mas mais curioso para saber a minha história. E é muito doido, porque eu fui despertando isso também em mim, de sentar e conhecer as pessoas. Tanto que a gente debatendo aqui, dialogando, né, como a gente poderia, ou se a gente faz esse processo de incentivar a retomar de outras pessoas, eu falei, eu repito aqui, né, eu sou ousado, eu digo, eu planto a semente na cabeça das pessoas. Putz, como é tua história? Porque a gente percebe quando a pessoa que é branca, que ela não tem para que fazer retomada indígena, sabe? Porque o papo fica muito no lugar de, eu tenho uma bisavó que era índia. Tipo, massa. E aí?
E às vezes que eu encontrei parentes que hoje estão em retomadas e que na época não estavam em retomadas, era um acesso de, nossa, engraçado, eu percebo muito essa semelhança na minha família. Ou, nossa, eu percebo muito esse, esse, esse fenotipo físico na minha família. Ou eu percebo, nossa, minha família veio de tal lugar, caramba, será que é mesmo? Que aí eu sinto que eu tenho, que eu ouso em cutucar a pessoa para a pessoa e talvez conseguir descobrir se é indígena ou não, sabe? Talvez ela, muito lá na frente, ela descubra que ela não seja indígena. Talvez muito lá na frente ela tenha certeza que é indígena. Indo ou voltando, ela está dentro do movimento. Então, se ela está ali dando a mão, apanhando a comunidade e não usurpando, se apropriando da nossa cultura, de nós, tá massa, tá somando com a gente, sabe? Então, o meu processo de retomada, ele foi muito, ele é atravessado por todas essas experiências. Pela minha experiência de ter um transtorno mental na minha cabeça, pela experiência de eu estar em processo, eu estava em processo de despersonalização, pela experiência de participar do início de retomada de outras pessoas, de outros parentes, e pela experiência de eu visitar uma comunidade indígena. E eu digo isso visitar, e eu coloco como algo importante, porque tem muitos parentes que iniciam a retomada e nunca tiveram ainda a oportunidade de ir em uma comunidade indígena, de aldeia, onde se é exercitado a vivência nossa, quantos parentes, sabe? A primeira vez que eu ouvi Idiane falando, a primeira vez, né, que foi quando eu visitei ela, mas quando ela disse que lá, quando tem o processo do Oricuri, e que literalmente toda a comunidade vai por Oricuri, aquilo na minha cabeça deu um nó, assim, uma volta. E eu fiquei, como assim? Todo mundo, e na minha cabeça ficou, tipo, eu literalmente enxergando a comunidade vazia, sem ninguém nas casas. E ela disse, sim, todo mundo, até os adolescentes que têm mais dificuldade em se permitir acessar, né, por questão de modernidade, enfim, esse lugar do Oricuri, desse vínculo com o espiritual, a ancestralidade, eles vão também, né? E isso para mim deu um nó na minha cabeça, né? Porque quando a gente vê uma quermesse, ou quando eu ouvia muito minha avó dizendo que ia para o festejo da igreja, e que era um festejo da comunidade de São José, por exemplo, não ia a comunidade de São José. E só as pessoas que estavam interessadas naqueles festejos, sabe? E não porque um festejo assim seja de obrigação de todo mundo estar, mas sim é um lugar para a comunidade compartilhar, né, e dividir, quem divide multiplica, né, e dividir aquele momento de não só rezar por si próprio, mas rezar por o mundo inteiro, olha que forte, e rezar por o mundo inteiro, eu acho que deveria ir sim toda a comunidade de São José e comemorar o festejo de São José, assim como a comunidade Cariri Chocó vai para o seu Oricuri. Então, essas experiências foram me dando suporte, sabe? Me dando suporte para eu entendendo por onde eu poderia caminhar na minha retomada, né? E aí eu fui descobrindo que a minha retomada é uma retomada muito introspectiva. Eu descobri isso na terapia, fazendo terapia, processo terapêutico, né? E eu converso muito com minha cabeça, né? Eu converso muito com minha cabeça. Às vezes por várias vezes na semana, eu nem vejo a semana passar porque eu tô tão dentro da minha cabeça, conversando com minhas outras cabeças, que eu nem vejo o mundo aqui fora existir. E esses processos de experiências vão me dando aporte para quando eu estou dialogando comigo mesmo e dentro da terapia, de entendendo por onde é que eu quero caminhar com o meu processo de retomada ancestral. E como é que eu posso entender, sabe? E entender
principalmente, que talvez eu nunca vá ser aceito por todos os meus parentes indígenas. Com certeza, com certeza tem parentes aí que veem o meu perfil do Instagram e tira sarro da minha cara, né? Acha que eu tô me passando, mas são parentes meus. Eu dou a mão a eles, a elas, a eles. Eu abraço também. Eu tô na linha de frente ali, lutando por esses direitos. Independente do que ele vai achar de mim ou não. Porque, por incrível que pareça, não. Por sorte do destino ou não. Mas eu fumar um cachimbo, eu passo muito menos mal se eu fumar um cigarro careta, um cigarro industrializado. E um pauí, ele me dá um acesso para mim mesmo que seja só para consumir o fumo, ele me dá um acesso muito mais profundo e muito menos nocivo para mim do que um cigarro careta industrial. E o cigarro careta industrial é uma invenção branca. É uma invenção branca isso. O cigarro industrial de Hollywood é invenção branca, que mata. Então eu fui compreendendo que o meu processo de retomada ele é um processo sozinho, sabe, solitário. E eu venho entendendo que o meu processo de retomada, eu preciso incentivar os meus parentes que estão no mesmo lugar que eu. Porque nós, indígenas, nós precisamos ser vistos. Muitas pessoas olham para mim e dizem que eu sou branco. Eu não sou branco. Eu sou indígena. Ah, mas você tem pele clara. Sim, não importa, eu sou indígena. Parentes meus que têm que tem que poderia que estão envolvidos ou que estavam envolvidos em movimentos sociais diferentes, como por exemplo o movimento negro, com convivência comigo, começaram, putz, não é aqui que eu pertenço. Respeito, continuo lutando, compartilho a luta de meus colegas do movimento negro, mas não é aqui que eu me sinto. E começou a se perceber no movimento indígena. Começou a perceber mais semelhanças em mim, na minha companheira, na própria mãe dela, na avó, na comunidade de Jurema, lá do Oroz, onde a família mora. Sabe? Eu, eu tenho entendido que o meu processo de retomada ancestral e de caminhada tem sido e talvez até seja mais um processo, e vai ser, e está sendo um processo para abrir os caminhos para esses meus outros parentes que não conseguem sozinhos, sabe? Eu vou abrir meu terreiro em breve, não sei quando. Talvez daqui a 5 anos, talvez daqui a 50 anos. E vou abrir meu terreiro porque eu tenho plena certeza que eu preciso do meu terreiro. E eu vou abrir meu terreiro porque eu preciso decoloniar o lugar de terreiro. Talvez eu não seja o primeiro, mas aqui na região onde eu moro, eu vou ser sim o primeiro pai de santo que vai incentivar a filharada a comprar um cocá para o seu caboclo. Não é comprar uma fantasia de carnaval. Sinto muito. Terreiro de Umbanda, quando chega caboclo que usa aquele. Não vou nem cocá. Vou usar a palavra penacho, porque aquele não é cocá. Eu vou dizer penacho porque tem pena de galinha ali, só que pena de galinha pintada, né? Mas, para mim, é muito difícil ver colegas de terreiro dando a seu caboclo uma fantasia de carnaval. Eu preciso mudar isso. As pessoas precisam enxergar que caboclo não usam penacho de tudo bem. Talvez ele seja uma questão de espiritualidade é muito aberta, né? Talvez o espírito seja um espírito de um indígena norte-americano, mas isso não dá espaço para você dar uma fantasia ao seu cocá.
Eu preciso do meu terreiro para eu decoloniar essa ideia de que a entidade cabocla, chega pulando, dando saltinho, batendo na boca e só solta flecha e dá gritinho. Não é isso. É um conhecimento ancestral indígena, sabe? O caboclo não fala estranho com aquele sotaque que a gente vê em muitos terreiros por aí, sabe? Um sotaque estereotipado de nós indígenas, sabe? E um sotaque estereotipado não porque não sabe falar português, mas porque o português é uma fala que não cabe na boca de nós indígenas, sabe? Português é uma linguagem que não cabe na nossa boca. Então, parentes que, que vivem em uma comunidade que só fala uma linguagem X, uma língua X, vai ter dificuldade em falar português porque o português não cabe na boca daquela pessoa, daquele parente. Então, então esse meu processo de retomada, ele também tem sido um processo de retomada muito desafiador e muito difícil, porque eu tenho que superar todo dia um senhorzinho na minha cabeça dizendo que não é para ser assim, sabe? Um senhorzinho, um coronel, sabe? Um senhorzinho coronel fica na minha cabeça dizendo que não é isso, que não é para acontecer aquilo, que não é para ser assim. Esse cano Beltrano não acredita em mim, sabe? E é exatamente assim que o senhorzinho coronel fala na minha cabeça, né? De que, de que eu estou fingindo isso, eu estou mentindo para as pessoas, entende? Eu não estou. O meu processo de comunidade, a minha retomada, ela abre para a comunidade quando eu incentivo outro parente que está solitário a se aproximar de mim. Porque eu também vou criando a comunidade. Porque eu também vou construindo essa comunidade junto com esse parente, sabe? Para que essa minha retomada, ela não se torne e não fixe ou se enriqueça nesse lugar solitário, sabe? E até porque o meu reconhecimento quanto pessoa indígena é reconhecer a necessidade da comunidade. O branco, ele quer ganhar R$ 1 milhão com 18 anos de idade fazendo tudo sozinho. Meu parente indígena quer conseguir ter subsistência para sua família a partir do acesso de distribuir, de ajudar o meu outro parente que também vende artesanato. Eita, eu tô com minha lojinha de artesanato aqui, tá tendo mais visibilidade. Eita, Tassiana, traz uns colares que tu constrói aí para mim, para eu vender aqui, ó. Tem uma galera que tá vendo aqui, aí eu posso vender e eu só te passo o dinheiro. Parece muito pouco, mas é uma diferença enorme, sabe? E, por exemplo, eu estou aqui fazendo essa fala, fazendo essa narrativa, né, para vocês, de minha retomada ancestral, justamente porque também eu sinto a necessidade desse espaço, sabe? De ir me aproximando de outros parentes, de outros parentes. Não para ser visto, mas para eles saberem também que outras pessoas estão se somando à comunidade. Para que a força que eu estou dando para o movimento não é só divulgando no Instagram, mas é dando força para o meu parente não desistir da luta dele, porque ele sabe que ele não está só. Né? E talvez eu aparecendo aqui nessas narrativas, talvez outras pessoas vendo aqui minha narrativa, sinta também essa necessidade de dar esse primeiro passo na retomada, né? Mesmo que sozinho, mesmo que solitário, mesmo que com outros parentes dizendo, não, você não é indígena, você é branco, sabe?
E que se for para você reconhecer que você é branco, que seja nesse processo de autoconhecimento, né? Terapia aí tá aí para ajudar nisso. Nem todo mundo tem acesso à terapia, mas se você tiver acesso à terapia, é bom para esse processo de auto-reconhecimento. Seu, interno, íntimo. Talvez a minha fala tenha sido um pouco muito é, espalhada, mas porque também é a minha cabeça, é a minha existência, é a minha individualidade, né? Eu não consigo ser só uma pessoa só, infelizmente. Eu preciso ser várias pessoas. E essas várias pessoas têm a necessidade de se encontrar em algum lugar. E o lugar onde eu me encontro é na comunidade indígena, né, com meus parentes, né, na minha etnia, sabe? Mas eu tentei ao máximo, nessa minha narrativa, explorar o quanto eu consegui absorver de experiências externas a mim antes de dar o meu primeiro passo na minha retomada, principalmente para eu não achar que eu estou me apropriando de meus parentes, sabe? E com muito cuidado nisso. Mas eu espero que essa minha narrativa seja de incentivo para outros parentes. Que, mesmo que na confusão que exista, alguma hora algo vai chegar até você, se você busca a resposta, né? Se você tem esse interesse na resposta, porque também é isso, é o livre-arbítrio. A gente está aqui na Terra tanto para evoluir como para também viver estagnado e bola para frente, é isso aí, sabe? É o livre-arbítrio, né? Eu acho que é isso. E na T que é pelo espaço, sabe? Por essa oportunidade de poder narrar, que por mais confuso e talvez mais muito aleatório que pareça, essa minha retomada seja, sabe? Eu acho que é isso. Eu falei muito. Eu tô satisfeito com o que eu falei. E eu vou dar espaço aí para vocês, parentes, falarem. E é isso.